Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema do mês. Hoje nós vamos falar sobre a morte, né? Morrer é descansar. Estávamos falando sobre a lei do trabalho na semana passada, né, em que eu compartilhei com vocês uma passagem do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta se o trabalho é lei e os espíritos dizem que sim. Ora, se o trabalho é lei, ele não nos é necessário somente na vida física. Quando a gente está desencarnado, a gente continua integrado à mesma lei, que é a lei divina, né? Então a gente continua precisando trabalhar, olha que interessante. Mas quando a gente desencarna, nós vamos nos desapegando das necessidades físicas, orgânicas. Isso significa que a gente vai deixando de sentir fome, porque a fome é uma necessidade orgânica, é o corpo físico que precisa se alimentar da matéria. Nós vamos deixando de ter vontades de ir ao banheiro, né, de urinar, defecar, porque isso também é um processo orgânico do corpo físico. Quando eu me desenlaço do corpo físico, inteligência que sou como espírito, né, eu dou continuidade à minha vida espiritual sem essas necessidades orgânicas. Isso significa que no plano espiritual, então, eu não tenho essa necessidade de comer, de me medicar, de malhar, né, não tem musculatura, não tem isso. Modifica. Mas como inteligência que sou, eu continuo me desenvolvendo. Abrir mão dessas necessidades orgânicas é um processo gradual no plano espiritual. Quanto mais apegada à matéria eu sou, mais tempo eu preciso de desapego desses hábitos da matéria. E quanto menos apegada eu sou, mais rápida eu consigo me desvencilhar desses hábitos da matéria. Mas o desenvolvimento, a evolução, o crescimento continua. E como que no plano espiritual eu dou continuidade ao meu crescimento, à minha evolução, ao despertar da inteligência? Eu continuo os meus processos educativos. Não através de provas e expiações, mas através de estudo e trabalho. Por que eu estudo? Porque eu continuo refletindo e absorvendo novos conceitos, novas visões, novos valores, que são somados à bagagem que eu tenho e eu vou tirando as minhas conclusões. Mas a conquista da inteligência é um processo não só teórico, ele é prático, né? Então, eu desenvolvo a inteligência intelectual através da teoria, das ideias, do entendimento, e preciso desenvolver a inteligência moral através da conduta. E é trabalhando que eu coloco em prática o que eu estou aprendendo. É trabalhando que eu exercito, né, esses novos desenvolvimentos. Aqui, o que me faz me levantar para ir trabalhar é a necessidade que eu tenho do retorno financeiro, porque é com o dinheiro que eu vou adquirir o meu alimento, minhas medicações, a manutenção da minha saúde, o meu bem-estar, né, meu sofazinho, minha caminha, meu teto, minha roupa. Se a gente não precisasse disso, talvez a gente não se levantasse, né, para ir trabalhar. Muitos de nós já desenvolveu a consciência da utilidade da vida. Isso quer dizer que muitos de nós, sem precisar ir atrás de um alimento ou de algo assim, continua querendo trabalhar. Olha que interessante, né? É comum a gente conhecer pessoas que não necessitam do trabalho para sobreviver, porque já possuem seus cenários materiais resolvidos, estabilizados. Ainda assim,
se levanta e vai trabalhar. É engraçado como às vezes alguns amigos, algumas pessoas que me conhecem, começam a questionar sobre, por exemplo, os trabalhos voluntários que eu faço. "Mas Bárbara, você não recebe nada por isso?" "Não, não recebo nada por isso." "Por que que você faz?" É engraçado como algumas mentalidades ainda estão 100% presas à aquisição da matéria, à necessidade da matéria. Alguns de nós já, tivemos a oportunidade de despertar o olhar para as necessidades do mundo. E aí a gente topa trabalhar para ser útil a essas necessidades. Ainda assim, é legal pensarmos, né, e se não houver a necessidade da divisão entre o trabalho voluntário e o trabalho remunerado, quanto de você se dispõe a dedicar a um trabalho voluntário? Será que você se dedicaria tanto quanto ao profissional? Né, porque às vezes a gente, enche a boca para dizer: "Ah, eu trabalho voluntariamente, eu faço esse tipo de trabalho". Ok, mas você faz um volume, né, por que que você não faz mais? "Ah, porque eu tenho que também fazer o trabalho remunerado e tudo mais, tenho que". E se não precisasse? Você aumentaria o volume de trabalho voluntário? Ou você iria querer ficar de preguiça, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que dizem que adorariam não precisar trabalhar e passariam o dia todo num shopping, fazendo viagens. Sim, sem serem úteis, entende? A lei do trabalho nos chama à utilidade, porque nós fomos criados para servir. Mas alguns de nós ainda estão apegados a prazeres da matéria e não assumem compromissos de contribuir. Somente colocam esforços naquilo que lhes convém. Espíritos que atuam sempre na barganha. Eu faço pelo outro porque eu quero algo do outro. Eu faço esse trabalho porque eu quero recompensa. Muitos, inclusive, que se dizem amigos ou que dizem amar a família, muitas das vezes suas ações em ajudar essas pessoas, em estar ao lado dessas pessoas, têm um interesse. Basta passar o tempo e daqui a pouco elas estão cobrando alguma coisa. "Mas eu fiz isso por você, mas eu fiz isso, eu mereço aquilo". À medida que nós vamos progredindo, nós vamos nos comprometendo mais com o sucesso do mundo, dos nossos irmãos e o nosso. E aí a gente se dispõe mais a servir, a agir, a trabalhar. Nós vamos percebendo como as habilidades que a gente tem, a inteligência que a gente tem, contribui realmente com o próximo, com o mundo, com o sistema. E aí a gente se motiva a contribuir. Mas é um progresso, né. Então quanto mais primitivo eu sou, menos eu me importo com o outro, mais eu me importo comigo, eu foco em mim. Portanto, eu acabo colocando o trabalho somente naquilo que me convém. Quanto mais desenvolvida eu sou, mais consciência eu tenho de como eu posso ser útil com a inteligência que eu já adquiri, com os talentos que eu possuo. Quando a gente desencarna, nós somos atraídos a moradas do Pai compatíveis ao nosso grau evolutivo, para que não haja uma violência mental, né. Então, há muitas moradas na casa do Pai, porque há os locais
que são compatíveis a quem somos e às nossas necessidades. Se Deus nos cria simples e ignorantes, Ele não vai me exigir a uma perfeição imediata. Então Ele cria locais mais ignorantes, né, mais, vamos dizer assim, mais primitivos, mais materialistas, e os menos, para que nos sintamos bem, nos sintamos acolhidos e tenhamos uma harmonia possível, compatível com a nossa realidade moral. Espíritos mais materializados, mais primitivos, ao desencarnar, vão para moradas espirituais mais compatíveis ao seu modo de ver a vida. E os mais desenvolvidos moralmente vão para moradas compatíveis a essa elevação, né. Então são moradas menos materialistas, menos embrutecidas. Quanto menos comprometida eu sou, mais orientação eu recebo, mais direcionamento eu recebo da espiritualidade maior. Deus é bom, Deus é justo, então se a gente que é imperfeito faz isso com os nossos filhos, né, a gente não exige de uma criança de 1 ano o mesmo que a gente exige do filho de 15 e não é o mesmo que a gente exige de um filho de 40, né, então o pai faz isso com a gente. Quanto menor a condição da pessoa em servir sozinha, mais ela é direcionada, mais ela é orientada, né. E aí a gente vai criando uma vida mais autônoma, né, mais autorresponsável à medida que nós vamos crescendo. Quando eu desencarno, não tem essa questão de descansar como a gente imagina das práticas da matéria, que é: "Ah, agora eu vou sentar numa poltrona e vão ficar me servindo, ou eu vou deitar e dormir, e eu não vou precisar trabalhar, eu vou só me divertir", porque a minha satisfação, o meu prazer vai estar em ser útil, porque eu sou espírito. De novo, a depender do grau moral. Então, quanto menos desenvolvida moralmente eu sou, mais eu sou orientada pela espiritualidade, eles vão me levando a algumas atividades. Eu tenho aulas, a gente tem aula no plano espiritual, nós fazemos cursos. Nós passamos por treinamentos, inclusive, a depender das nossas missões na próxima encarnação, nós somos capacitados para isso. Nós visitamos pessoas que nós amamos, somos visitados, nós fazemos tratamento ainda espiritual. Nós não estamos mais no corpo físico, mas nós temos o perispírito. Lembra do perispírito? Já falamos dele aqui no nosso programa. Nós temos o perispírito com os registros da experiência da matéria. Então ele precisa também ser reequilibrado, reconfigurado. Nós passamos por tratamentos para os vícios que nós temos e nós somos convidados ao trabalho. E aí o nível de dedicação ao trabalho, aí a gente volta aos episódios anteriores, né. Vai depender da nossa capacidade, das nossas forças. Então, cada caso é um caso. Agora, há um descanso. E que descanso é esse? É um recesso das provas e expiações que nos levam aos nossos extremos psíquicos e emocionais. No plano espiritual, a gente continua sentindo, a gente continua vivendo as emoções, a gente continua utilizando, né, dos nossos pensamentos, das nossas reflexões, porque somos inteligência, a gente não para. Mas nós não somos submetidos a processos de educações ou reparações que nos levam a tantos extremos, porque as provações que transformam nessa linguagem extrema acontecem na encarnação. Então há um repouso intelectual, né, emocional, porque não estamos sendo testados nesse nível como estamos sendo encarnados. Então, eh, há sim, há uma tranquilidade maior, uma trégua maior. Logicamente para aqueles que aceitam
seguir seu processo educativo, porque há os que ficam aqui vagando ou que vão para moradas mais embrutecidas, porque decidem continuar aos apegos da matéria e fazendo suas bobagens, né, causando seus desequilíbrios. Mas quem topa continuar seu processo de desenvolvimento vai para moradas e que continuam seu despertar através, sim, do trabalho. Mas esse trabalho, pela consciência que estamos de espírito, se torna muito prazeroso, com uma consciência de uma necessidade que não é orgânica, não é material, mas é do próprio desejo evolutivo, né. Eu me vejo, como inteligência que sou, então eu passo a desejar ter uma vida coerente com a inteligência que eu sou. Eu quero colocar meus talentos em prática, minha inteligência em prática em benefício do todo. Então, vai depender aí dos graus morais, né. E o que fazer com esse conhecimento? Continue avaliando, né, a sua relação com o trabalho, a sua relação com o repouso, buscando harmonia nesses lugares e o aprendizado contínuo. E um dia chegaremos a um nível de maturidade que não enxergaremos o trabalho como algo tão trabalhoso, tão doloroso, enxergaremos o trabalho como uma experiência prazerosa, porque desejaremos atuar com os nossos talentos e com a nossa inteligência em benefício do mundo, servindo ao Pai. Até lá tem estrada de educação, de amadurecimento, então vamos focar no agora, que é o que a gente tem, aproveitando o máximo possível para o nosso despertar e para o nosso aprendizado, que Deus nos convida para o agora, que é o que estamos capacitados e em condições de conquistar.